Tá. Obrigado, Ângelo. Bom, pessoal, boa tarde, né? Todo mundo já com a bateria quase acabando no fim de semana aí já, né? E obrigado, Dirceu, pelo convite. De todas as feiras que eu participei, eu acho que tive o prazer de participar dessa, a melhor de todas, né? A gente vê o tanto de interesse que tem na citricultura, de outros estados, daqui, então a gente vê assim que é uma mudança grande, né? Tem a frequência que o pessoal teve, hoje está até no final da tarde aí, bastante gente. Eu vim para falar um pouco dos gargalos técnicos e agronômicos. Dá para você expandir para mim de novo aí, por aí? Bom, eu vim para falar um pouco dos gargalos técnicos e agronômicos que vão impactar na citricultura aí para o futuro, para a gente manter essa produção de citros que nós temos. Bom, existe uma preocupação muito grande nossa, assim, de falar com a visão do extensionista. Eu me formei na agronomia aí, nesse tempo de trabalho todo, e eu me caracterizo como extensionista. O extensionista é o cara que vai lá e atende o produtor. Nós começamos atendendo por produtor muito pequeno, trabalhei na cooperativa, e hoje nós atendemos tudo, os grandes grupos, e a gente tem uma visão do todo. Então, tem muita coisa difícil para falar para o todo, porque eu vejo, agora nós estamos diante do greening aí, e eu vejo às vezes o pessoal falar, muda de região. Bom, tudo bem. Como é que faz um cara, que nem um produtor, que nem meu pai, que tem 30 alqueires lá, como é que ele muda de região? Como é que nós vamos, eu como agrônomo, vou dar uma resposta para ele dessa aí? Ou para um outro produtor do tamanho dele? Eu não vejo isso como um negócio plausível para mim. Então, nós precisamos começar a olhar muito diferente para o negócio do green. Eu posso até chegar à conclusão que, como extensionista, eu posso mandar ele mudar de cultura, mas mudar de região é muito difícil. Como é que você vai fazer um negócio desse? Então, nós vamos ter que desenvolver trabalho, conhecimento, para a gente não ter só essa resposta. Porque para os meus grandes clientes já estão tudo lá no Prata, estão tudo lá no Mato Grosso do Sul, tem nego hoje procurando terra lá. Esses aí está tudo resolvido, de certo modo. E vou falar um negócio para vocês, citricultura não vai acabar, porque desde que eu comecei a trabalhar com citros, eu via falar, agora vai acabar, dessa vez viemos por CVC, ia acabar, não ia ter mais citricultura. Viemos com morte súbita também, não dá mais para escutar isso aí que vai acabar, isso pode passar por um vazio sanitário, pode passar por um monte de coisa, mas nós vamos estar aí produzindo laranja, isso é certo. Então o que cada um precisa fazer no green? Analisar. Bom, para analisar isso, essa parte do impacto de custo, tudo, nós precisamos pensar em duas coisas para quem trabalha no campo: eficiência climática e agronômica. Nós sempre separamos na empresa nossa as regiões por eficiência climática e agronômica. Quando você vem para o centro do estado, Duartina, Avaré, Itapetininga, você tem um negócio que é todo a favor seu, que é eficiência climática. Então, mesmo que você não tenha uma eficiência agronômica fantástica, você consegue ter muita produtividade. Então, é muito mais simples ter produtividade. Quando você passa para o nortão lá de São Paulo, existe uma mudança astronômica de manejo, de fragilidade para produzir. Então, isso sempre foi muito claro para a nossa empresa.
Lá você tem que ser respaldado em cima de eficiência agronômica. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente mudar, quem tiver a possibilidade de mudar para a região norte para produzir, vai ter que fazer uma busca boa por eficiência agronômica. Não é a mesma coisa que produzir no extremo sul de São Paulo, no sul de São Paulo. É muito diferente. Nós precisamos ter eficiência agronômica alta lá, para você conseguir manter as produtividades. Ah, é bom para produzir? É muito bom, mas tem muito mais despesa. Você tem irrigação imputada, tem tudo isso. Então, esse, para quem migrar de área, vai ser o primeiro impacto que ele vai ter com relação a isso. Um aumento de eficiência agronômica e vai ter um impacto nos custos muito grande. Eu decidi não colocar número de aumento de custo aí, porque é o seguinte, porque o professor Centelhas, um dia, numa palestra que nós fizemos junto, ele falou um negócio certo. Ele falou: Leandro, os modelos, a única coisa certa é que os modelos matemáticos vão falhar. Ele falou, em termos de análise de modelo, vai falhar. Então, eu deixei uma palestra bem das perguntas que nós estamos sofrendo hoje. E que durante uma vida inteira, nós não tivemos medo de responder e ter segurança de responder. Pela primeira vez em todo o tempo que eu trabalho, hoje nós temos medo de fazer as respostas, por conta de tudo que nós estamos passando. E pior, no melhor ambiente de preço que nós já tivemos em dólar por caixa. Olha onde que nós estamos, os desafios que nós estamos. Então, o primeiro desafio grande que vai imputar muito custo em cima, vai impactar nos custos de laranja, é o green. Bom, o primeiro desafio vai ser no patrimônio. Nós vamos ter uma perda patrimonial em laranja astronômica. Eu acho que vai ser uma perda patrimonial mais gigantesca. Se você pegar uma planta hoje que custa 90 e poucos reais a planta, para você levá-la até no terceiro ano, e colocar ela com uma produção de lucro cessante por 5 anos para você fazer ela de novo, que você perde com green, você põe lá 1,5 caixa por 5 anos, dá 7,5 caixas. Você multiplica pelo valor da caixa, soma no valor da planta que você perde, uma planta você perde aí R$300 de patrimônio, a hora que você erradica ela lá, uma planta dentro do teu projeto. E nós vamos passar por essa perda, e é muito grande. Eu falo que o seu Zé Gibran, um cliente nosso muito antigo, falou para mim quando começou a doença, falou: Leandro, então você está falando da doença, da perda da planta, isso é perda patrimonial. Então ela vai destruir meu patrimônio, porque as plantas de laranja que estão no campo aí é um patrimônio. E aí eu faço uma pergunta às vezes: como que nós vamos repor esse patrimônio? Que ele é muito pior que a gente falar que impactou no custo operacional. Ele é muito pior para um produtor. Muito pior, porque o custo operacional, você aumenta ele no ano lá, sabendo que você tem produtividade e tudo, ele não quebra as tuas pernas, mas o patrimônio quebra. O patrimônio ele te desmonta. E como é que nós vamos desmontar essa citricultura e ir para outro lugar? Essa é uma pergunta que eu recebo todo dia. Se a gente plantar, nós vamos viabilizar projeto? Olha, eu vou falar um negócio para vocês. Há 3 anos atrás, se você me perguntasse, 4 anos, eu ia falar: pode plantar que vai viabilizar. Hoje, o centro do estado, a faixa central do estado, eu acho que já não dá mais para viabilizar o projeto de plantar laranja dentro dessa faixa central. Mudar de região é uma opção, dentro daquilo que eu falei, é uma opção para alguns produtores. E aí entra um monte de coisa, entra capital, se ele tem capacidade de capital, e se ele está disposto culturalmente a mudar de região. Eu acho que essa é pior. O pessoal de produtor de pequena propriedade, média, pequena, muito provavelmente ele não vai fazer isso. Entramos para uma região agora, que é a região de Araxá, ali para aquela região. E tem uma região de café, que até tem um produtor que é cliente nosso, que até o Ramiro atende.
As fazendas elas são fantásticas. A 1.200 metros de altitude, produção de 1.800 caixas, 1.500 caixas por hectare, é fantástico para produzir. Só que lá você concorre com, ali na região de Araxá, São Gotardo, você concorre com arrendamento de alho, concorre com arrendamento de cenoura, de beterraba. Como é que você vai pagar o arrendamento com um valor de laranja numa região dessa? Aí vem, por isso que eu falo que os impactos vão ser muito grandes. Você não tem como competir. Nós temos uma região ali que tem laranja, acho que é 10 sacos por alqueire, 12 de café, né? Um arrendamento de uma fazenda que tem um cliente nosso. Como é que você vai pagar isso para fazer uma formação do pomar? Entra a competição que você vai ter com as outras culturas. Isso vai ser um impacto grande lá também no nosso número. Por isso que a gente tem que fazer uma conta de planejamento de produtividade para poder entrar em essas áreas. As áreas novas, quais são as novas necessidades? Essa região de 1.200 metros é um terror para coletótrico. Você sofre para coletótrico assim, mas muito. É o maior inimigo dessas áreas de produtividade. Normalmente não precisa irrigar, mas você vai conviver com coletótrico muito pior que o sul de São Paulo, que a gente fala que é grave. Então, muito provavelmente a gente tenha esses impactos aí. Quanto gastamos a mais com logística para levar a fruta para a fábrica? Toda a vida nós montamos projeto de laranja falando que a gente tinha que ter 300 quilômetros no máximo da fábrica. Agora, pelo menos assim, pelo preço que hoje está, né, a gente não sabe quanto tempo isso perdura, a gente já tem área de 400 quilômetros da fábrica. Mas a gente sabe que isso também não é, quando você entra numa tempestade de laranja, isso pesa. Quando os preços eles descem, nós vamos pagar uma conta cara. E essa conta é proporcional, né? Eu falo assim, você vai indo para mais longe, pior. E aí o preço baixa, essa conta é fixa. Essa conta vai ser sempre fixa para você trazer a laranja para a indústria. Essa é outra pergunta. Nós temos mão de obra operacional nessas áreas? Essa, talvez, eu não sei se esse não é o pior gargalo, que não é nem um gargalo é um gargalo de disponibilidade. O pessoal fala assim, às vezes eu pensava para trás aí, que só aumentar o valor resolveria o problema. E eu já não acredito mais nisso. Eu acho que não é só aumentar o valor. Fala assim, olha, eu estou falando isso porque nós passamos isso pelo viveiro nosso de muda de citros. Nós aumentamos o valor, continua o mesmo tanto de gente. Não consegue arrumar mais que um tanto de gente. Sempre falta uma boa parte do pessoal lá. Então, talvez não seja nem o gargalo de valor, seja o gargalo de disponibilidade mesmo que nós vamos passar. E isso é o pior de tudo, né? Porque eu falo que se você não tiver mão de obra, você não vai tocar citros de jeito nenhum. E isso a gente já está começando a enfrentar em algumas regiões. Nós temos mão de obra para colheita, nós vimos o ano passado, pelo que nós passamos com colheita, todo mundo perdeu laranja. Os produtores maiores, todo mundo perdeu um pouco de laranja, se viu apertado, a colheita se estendeu. A colheita muito tardia, ela prejudica a produção. Nós precisamos adequar o tempo de colheita de novo em laranja para poder ter produtividade mais alta no outro ano. Qual que é a produtividade mínima para viabilizar o projeto? Por isso que o controle que ele falou aí, o Dantas falou no começo, é importantíssimo. Nós precisamos ter a conta na mão para poder ver assim, olha, faz o planejamento bem feitinho, desenha o projeto, não entra em projeto que não for desenhado, que não analisa o ambiente onde você vai implantar esse projeto. O MBA meu é de gerenciamento de projeto. Ver o que você tem em volta de você, ver se você tem condição de depois, na hora que, vou plantar 1.000 hectares, tá bom, vai ter 1.000 hectares, vai ter
gente para você contratar para colher 1.000 hectares, você vai ter que fazer alojamento, como é que você vai ter que fazer? Isso tudo entra no custo, por isso que os impactos da mudança é muito grande. Bom, vamos mudar para o norte. Gente, o norte nós já estamos lá desde 99, na região do Prata. Não tem área para mudar para o Prata muito mais, não tem água. Nós estamos no limite da água. Nós não temos mais água, então assim, quem quiser mudar para o norte, corre logo lá, porque está acabando. Está todo mundo arrendando área, pegando área, e não tem mais um ano lá, não tem mais outorga para ninguém, não tem mais área para fazer outorga. Então o pessoal fala, vai migrar de área. Tudo bem, vai migrar de área. A gente fala isso, vai migrar de área, mas vai migrar que jeito? Você vai pegar 50% da citricultura não está na faixa central aí, no estado. Quanto que nós temos lá para mudar lá? Eu creio que 10% de área para trocar aquilo com lá. Então não é tão simples assim. E o gargalo é na quantidade de área onde a técnica de irrigação viabiliza. E aí vem outros gargalos, vem a legislação local. Nós temos hoje uma legislação local que tem lugar em Minas que nós não podemos mexer na vegetação nem para fazer entrada de captação. Tem área que não pode, tem um cerrado maluco lá que não pode. Então tudo isso na hora de implantar lá, de comprar, tem que ver tudo isso. A parte do pessoal de certificação, vou falar um pouquinho rápido, porque nós não entendemos muito de certificação, mas nós sabemos que o Rainforest mesmo, você tem que ter um prazo aí, que se foi desmatada essa propriedade em Minas lá, ou em qualquer lugar, acho que é 2014, Petros? De 2014 para cá, se alguém fez um desmatamento lá, você não põe a propriedade no Rainforest. Então você fala assim, eu vou conseguir fazer Rainforest dessa propriedade? Não. Se teve um desmatamento de 2014 para cá lá no Google, você esquece. Você vai produzir, mas não vai produzir sem certificação. Então essa legislação local é importantíssima. As mudanças climáticas, nós fizemos irrigação há 20 anos atrás no norte de São Paulo, para irrigar 90 dias. No ano de 2021, nós irrigamos 6 meses. Impacto astronômico, não tinha nem água no final para irrigar. Então, assim, não sei essas mudanças, como é que vão ser. Hoje o pessoal está falando de 5 milímetros. Será que a legislação daqui 10 anos vai permitir nós usar 5 milímetros de lâmina? Eu acho que não. Eu acho que esse negócio ambiental vai apertar cada dia mais. Então nós precisamos ver que isso aí pode gerar um gargalo. Não gera um gargalo de valor nada, mas com relação ao você não poder irrigar, você ficar limitado à irrigação. Em termos de limitação de água de superfície, rio, riacho, aí e outros, assim, isso já está estrangulado. Hoje eu acho que é muito raro você ir lá no Prata, naquela região, e falar que vai plantar 5.000 hectares de laranja hoje. Se tivesse, as indústrias já tinham arrendado já. Não tem essa área para arrendar. Por isso que eu falo que nós não é simples trocar a área. Troca a área. Estou vendo isso todo dia. Fico olhando, falo, rapaz, se esse for o caminho nosso, nós estamos mortos. Nós precisamos desenvolver tecnologia para resolver o problema nosso aqui. A competição com área irrigada e outras culturas, não tem só laranja irrigado, essas regiões. Nós temos área que os dois vizinhos já estão se degladiando na lei, porque um quer mais água, o outro quer mais, e todo mundo acha que o outro está tirando dele, e isso está acontecendo o tempo todo. E qualidade de água, né? Nós temos um problema em alguns lugares com qualidade de água. Então, tudo isso nós vamos ter que monitorar e vai sofrer impacto de custo. Tudo isso que eu estou falando, para cada região que for, a gente vai ter um gap para trabalhar e vai acabar em custo, não tem jeito. Mão de obra.
baixa disponibilidade de mão de obra nas propriedades. Isso já é um fator assim muito grande. Você quer ver onde o produtor tem usina em volta. Chega no meio do ano, quando a usina resolve plantar cana lá, ela paga 3 vezes mais que os clientes nossos. Os tratoristas saem tudo, vai tudo para lá. Eles ganham o dobro lá em 3 meses, em 6 meses, e vai para lá e trabalha só metade do ano, porque é melhor do que ele trabalhar na propriedade que ele está lá, ganhando fixo, mas a cabeça deles é isso. Então a disponibilidade de mão de obra está ficando terrível para a propriedade. A disputa de mão de obra com outras culturas de região. Eu comecei a trabalhar agora com o pessoal de São Gotardo, que está entrando em projeto de laranja. É um pessoal que olhou para a laranja e acha que dá para eles, e pela cultura que eles mexem, eles conseguem trabalhar com laranja. Tudo deles é mais difícil que laranja, então eles estão entrando. Esse pessoal aí, se a gente for lá com eles competir com mão de obra, nós estamos mortos. Os caras, mão de obra de alho lá, eu fui ver plantar alho. Você vê, a gente faz agronomia, esses tempos fui ver plantar alho. É um mutirão de gente lá, e tem 2.000 e poucos funcionários. Planta 500 hectares de alho, 500 de cenoura e 500 de beterraba. É um batalhão. Eu não sei se lá já vai chegar estrangulado de mão de obra. Nós não vamos conseguir. Eles que já estão lá devem só incrementar a mão de obra. E para eles, ele fala para mim que vai ser uma mão de obra que vai ocupar o tempo em uma outra época dos plantios deles. Então vai ser um negócio que vai agregar para eles por isso. Será que o produtor que for lá vai ter essa condição? Então, os rendimentos mais baixos, hoje é perceptível para nós assim, que os rendimentos ficaram muito pior. Rendimento de operacional de fazenda, não estou falando de colheita não, falando de operacional de fazenda. Na hora que você vai para Minas aí, tem piorado o rendimento, o número de funcionário por hectare aí. As exigências legais, né, o Fadel falou, fez uma palestra curta, mas eu achei fantástico, assim, para a gente entender onde que nós estamos chegando com tudo isso, né, de responsabilidade social. A administração de mão de obra de imigrante, hoje o pessoal vem de imigrante, tudo bem, vai lá buscar, vai, mas pergunta para as indústrias aí, o pessoal que busca lá fora, quanto que custa isso? Quanto trabalho dá? Tem assistente social atendendo a casa dos caras. Não tem, é uma estrutura astronômica. A parceria pública e privada para aumento de disponibilidade, isso aí, tem uma fazenda no Mato Grosso do Sul que está conversando com a prefeitura, que agora a produção começou a aumentar, e aí está conversando com o prefeito de uma cidadezinha lá para ver o que vai fazer. Se vai fazer uma vila, se vai ajudar a fazer, se vai no governador pedir para fazer uma coab para aumentar, não tem disponibilidade. Então assim, e aí o Fadel falou o negócio, a saída é o Estado ajudar a fazer a estrutura, é fazer casa popular, tentar aumentar, e lá é 50 quilômetros de Três Lagoas, mais 20 de terra, são 70 quilômetros. Como é que você vai buscar gente todo dia lá, né, em Três Lagoas? Mas nem tem gente lá para isso. Então, isso tudo vai bater lá no custo. Hoje ele tem um alojamento dentro da propriedade, mas já viu que o alojamento na frente não vai dar mais. Vai ter que ter mais gente. A melhoria de ganho no campo, isso é um negócio que é inevitável. Na minha opinião, isso é inevitável. Tem meu sócio lá, o Sérgio, no viveiro, e eu falo para ele, Sérgio, inevitável. Vai custar muito mais caro daqui 2 anos. Porque, como tem disponibilidade, você vai ter que pagar muito para o cara entrar dentro do teu negócio. E, infelizmente, isso é bom, isso socialmente, eu acho que isso aí era a melhor coisa do mundo, mas senão a gente vai ter que repassar. Nós temos que ver se o sistema comporta. Se na hora que você faz análise lá, se o sistema comporta esses aumentos, mas vai ter que ter melhoria de ganho no campo, é inevitável isso. Treinamento constante de mão de obra. Isso
Isso é um negócio doido, assim, desses treinamentos. A gente vai em cliente nosso aí, o Ramiro vai fazer cheque de pulverização, e aí a gente descobre, assim, que é uma loucura, uma bagunça que está dentro de cliente nosso. E nós temos que treinar a mão de obra. Do ano passado para cá, nós começamos a treinar mais essa mão de obra. E tem melhoria por isso. Essa fazenda do Mato Grosso, até treinar colhedor, conversar com o colhedor, trazer médico para conversar com eles, eles falam que eles tiveram muito ganho de produtividade com essas reuniões, eles chamam de reuniões lá, que é uns diálogos que eles fazem lá e isso melhorou muito a performance desses colhedor. E criação de atrativo para aumento de disponibilidade. Aí alguns grupos hoje já faz premiação para colhedor. Eu acho que nós vamos ter que ter criatividade, eu não sei, e aí isso vai tudo em custo, mas vai ter que ter essa criatividade aí para a gente andar. E das certificações, nós não somos da área de certificação, mas nós percebemos as coisas dentro das fazendas e eu coloquei um pouco aí. Adequação de estrutura para certificação, isso eu acho que foi fantástico. Vou falar um negócio para vocês. Eu vivi no campo aí vendo os caras morar em Tapera. E aonde faz certificação é legal. Você vê a melhoria da casa dos caras, você vê um monte de melhoria. Eu sei, os produtores que estão aqui já devem ter enfrentado essa despesa. A despesa para o produtor é altíssima para implantar tudo isso. Mas eu vou falar para você, você vê os funcionários falar da fazenda, é muito melhor. Então, assim, isso é uma melhoria assim, social muito boa. Melhora a parte técnica também, os processos, mas eu acho que a melhor de tudo isso aí é a melhoria que o cara tem lá socialmente, o cara que mora na fazenda lá. Essas fazendas em Minas, que é muito afundado tudo, muito melhor. As exigências sociais aí para certificação, né? Eu acho que vai de acordo com o que o Fadel falou. Nós não podemos ficar mais dentro do risco. E isso aí, inevitavelmente, eu acho que o produtor pequeno ele não precisa fazer uma certificação, mas ele, pelo menos, ele precisa começar a andar na linha do que é fazer um modelo de orientação para ele, numa linha de que ele faça melhor as coisas dele lá. Isso nós precisamos fazer, divulgar isso. Limitação de defensivo, esse é um pepino que vai cada dia, mas nós não temos como evitar isso, nós vamos continuar sofrendo por isso, perdendo produto, e nós estamos perdendo produto no pior momento, que é a hora que nós precisamos ter mais, e nós estamos perdendo um pouco desses produtos. Exigência com segurança alimentar, a parte de limitação para certificar a área, que eu falei, que depende do que você passou naquela propriedade, de 2014 para cá você veio e desmatou, talvez em algum dessa certificação, em alguma você não vai passar no crivo dela. E a mudança cultural para implantar isso aí. Eu falo que implantar um rainforest, eu vi assim, foi legal até os processos que nós participamos. Você implanta muito bem, não tem muita dificuldade. Eu acho que a pior dificuldade que eu percebo, o Petros, aí, o pessoal, o Luciano, o pessoal que mexe com isso, deve ter percebido, é para manter isso aí vivo. Olha, eu vou falar para você, até o produtor vê uma dificuldade fantástica. Os funcionários vão um tempo aqui, vai funcionando, dali a pouco, e isso só resolve com treinamento. É uma outra despesa lá que vai cair dentro do colo do produtor lá, e ele vai ter que fazer, se ele quiser ficar na certificação, porque eu falo, se você fizer só a certificação e voltar 2 anos depois na propriedade, é assustador, vai começar de novo. Tem fazenda que você tem que começar de novo. E isso vai impactar em custo. Bom, em termos de segurança alimentar, esse é uma reportagem que eu peguei, que a União Europeia tem trabalhado para reduzir o uso de agrotóxicos. No fim de maio, né, aí do ano da reportagem, do ano passado, acho que foi,
O Bloco Econômico anunciou uma meta de 50% de redução no uso de substância química e 20%, acho que, de fertilizante. Acho que até 2030 essa meta aí. Isso é uma loucura. Isso aí não, nós já estamos todo mundo fora, porque no caminho que nós estamos, nós não temos condição. 2030 é daqui a pouco. Nós precisamos aprender muito. Estava falando com o Fernando Giannini aí. O Fernando trabalha com biológico. Acho que é o agrônomo que mais trabalha com biológico em citros. E eu falei para ele, Fernando, você vai ter que dar aula para nós aí. Nós vamos ter que aprender isso aí se for por esse caminho. Então, e biológico, o trabalho de biológico, queira ou não, fica um pouco mais caro, porque tudo é menos eficiente um pouco, você vai ter que aumentar a frequência, tudo, e impacta nos custos que nós temos aí. Manejo de poda, né, em pomares, isso aí é um negócio que já está entrando dentro de muitos produtores, não todos, eles já aumentaram muito. Então, a implantação de pomar com porte pequeno, só que nós somos da Farm, não sei se nós estamos certo ou errado, mas nós fazemos muita conta, na hora que implanta o projeto. O problema desses pomares com planta menor é o payback. Nós temos na Costa Rica 800 hectares de Fly Drago, aquilo não dá payback de jeito nenhum. Já está ficando velho, daqui a pouco eu falei para os caras, nós vamos ter que arrancar, porque as produtividades são muito baixas, e é 5x2. Só que o volume de copa é pequeno. Então, assim, ainda por enquanto, a nossa empresa ainda está trabalhando com os porta-enxerto de mais vigor um pouco, por causa de payback. E pragas mais tolerantes aos produtos químicos, isso aí vai levar a gente a aplicar mais produto, gastar mais. E fontes de fertilizante. Nós vamos ter que aprender a trabalhar um pouco com ureia, porque o nitrato aí nós já vimos que tem estrangulamento, já pode estrangular de novo. Agregação de produto biológico, né, já falamos um pouco aí. A redução da vida útil dos pomares com impacto no resultado do projeto. Quando se reduz lá 3, 4 anos no projeto, o VPL diminui muito. É pesado para o VPL, a hora que parece que 2, 3 anos é pouco no impacto, mas o impacto é grande quando você vai para isso. Então, não vai ter um impacto no custo, mas vai ter um impacto lá na geração de riqueza, lá no final. Então, é uma das preocupações nossa. E o uso de ferramenta de agricultura de precisão. Eu pus o exemplo da Solinfitec, porque nós instalamos nos tratores dos clientes nossos, e nós descobrimos que nós demos certo para valer, graças a Deus, porque tudo era feito meio errado. É impressionante o tanto de erro que tem no campo. O cara pula 2 ruas, tem lugar que pulou 10 ruas, tem lugar que pula uma sim, uma não. E então nós demos certo até agora, tá bom. Vou falar para vocês assim, as ferramentas de agricultura de precisão talvez resolvam uma boa parte dos pepinos que nós temos aí, achava que era pepino. E isso aí é um negócio fantástico. Eu acho que nós vamos ter que ter mais ferramenta como ela. Bom, e não precisa, né? Eu, há 32 anos atrás, 33, fui trabalhar numa empresa japonesa. Foi a primeira coisa que eu aprendi nela, que nós tínhamos que planejar, fazer desenvolvimento da ideia para a equipe, preparar a equipe para executar, fazer controle, como o Dantas falou aí, porque senão quem não gerencia não mede, né, não tem medida, e fazer plano de correção. Por isso que eu falo, não é tão complicado. O que o produtor precisa fazer é deixar de assumir muitas linhas, principalmente nos momentos difíceis que nós estamos vivendo agora. Nós temos que seguir uma linha. Tem que achar uma linha e seguir. Perdido nós não estamos, nós temos muita tecnologia desenvolvida. Tem pesquisador para tudo hoje em sítios. Eu falo que só fica perdido quem quer. Eu acho que tem dificuldade de controle na praga, tem dificuldade de nutrição aqui,
mas recurso tem. O que nós precisamos é aprender a usar esse recurso aí e fazer isso. E estar sempre de olho nos recursos que você tem disponível e nas despesas. Por isso que o Dantas falou um negócio bacana. Controlinho no caderninho pode ser. Se você não tem um computador lá na propriedade, faz no caderno. Tem gente que controla tudo. Bom, eu vou deixar meu obrigado. E eu deixei essa frase aí, que é muito bacana, né? Porque quando começou o Greening, em 2004, eu vim dar uma palestra aqui em Cordeirópolis. E eu falei que a citricultura era a fênix, porque a fênix tem uma lenda da fênix, que ela consegue carregar um elefante, além de ressurgir da cinza, carregar um elefante nas patas. Eu falei que a citricultura nossa não ia acabar, nós estamos em 2023. E falo para vocês de novo, tenho certeza que ela vai acabar. Não precisa desistir porque você tem medo. Ela vai continuar aí. Ela vai passar por uma grande dificuldade, um desafio imenso agora, mas nós vamos acabar lá na frente. E eu tenho certeza que daqui a alguns anos todo mundo vai estar aqui ainda, participando ainda de Cordeirópolis. Nós vamos sair dessa... E a pesquisa está aí, tudo está aí para isso. Tá? Obrigado, pessoal.